É isso aí, Adriana. Bom, sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast, certo? Nada mais, nada menos do que Adriana, ou Dri Original, sigam ela lá no Instagram. Tem um perfil no YouTube também, né? Tem Dri Original. Bacana, legal. A Adriana ela fala sobre coisas muito interessantes que se aplica a qualquer pessoa. E hoje a gente vai falar com ela aqui. Conta um pouquinho mais sobre você, Adriana. Eu tenho o desafio da prosperidade, né? Aham. Que eu criei esse desafio, que tudo começou quando todo mundo tem um processo assim de despertar. Todo mundo busca algo a mais, né? Isso é uma coisa natural da natureza. Tipo, a lagarta vira uma borboleta, o girino vira um sapo. Então todo mundo precisa de uma evolução. Se você ainda não teve essa evolução na sua vida, você pode começar a procurar. Você tem essa tendência natural a evoluir, a se tornar algo a mais. Então, desde muito tempo, eu e o Vi, o namorado, a gente sempre buscou isso. Mas será que é só isso, a vida, né? Trabalhar, pagar boleto, não ter tempo para nada, ter que programar férias uma vez por ano. Então a gente começa a buscar o quê? Dinheiro. O negócio, resolver todos os problemas é ganhar mais, né? E quando você vai nessa busca para ganhar mais, onde que você cai? Na espiritualidade. Porque o nosso mundo espiritual, ele é muito, muito maior do que o nosso mundo físico, porque nós temos 3 planos, né? O plano físico, o mental e o espiritual. E a gente busca suprir só as necessidades do plano físico, né? E buscando suprir essas necessidades do plano físico, a gente cai onde? No plano espiritual. Mas esse despertar, então, seria a passagem da, do físico para o espiritual? Seria isso? É o entendimento, porque nós nascemos no plano físico, mas nós precisamos ter o entendimento do plano mental e espiritual também. Porque nós somos precisamos desenvolver esses 3 planos, entendeu? Todo mundo tem essa busca. Se você buscasse primeiro desenvolver a sua espiritualidade, não estou falando de religião, tá? A sua espiritualidade, porque o nosso mundo, digamos que a espiritualidade seja o seu mundo invisível, aquilo que você não vê. Ele é muito maior do que o seu mundo físico. Mas ninguém busca desenvolver isso. Por quê? Porque o sistema foi criado para isso, né? Até que você pague as suas contas, você não tem tempo para pensar. Quem hoje em dia que tem aquele tempo para pensar, opa, o que mais que tem na vida? O que tem além disso? Ninguém tem isso, ninguém tem essa filosofia bem definida. Buscam igrejas, religiões, mas nada é tão definido assim, né? Na igreja, às vezes, você vai encontrar mais medo do que um esclarecimento maior disso, né? Então, todo mundo tem essa busca. Aí, o que acontece? Você está buscando por algo a mais, entender a sua vida. O que você busca? Primeiro, dinheiro. Você acha que dinheiro vai resolver. Aí, você cai onde? Lá na espiritualidade. Realmente. Mas assim, como é algo que é quase natural, entre aspas, das pessoas de buscar, começar buscando dinheiro, você acredita que essa busca antes por algo, por exemplo, espiritual, ajudaria na pessoa a concretizar os sonhos dela com relação a dinheiro? Com certeza. Isso aí é sem dúvida. Por quê? O que acontece? O nosso mundo interior reflete no nosso mundo exterior. E não é só o mundo espiritual, não. É plano físico, mental e espiritual. Tem os 3. Se você tivesse um entendimento que tem 7 leis que regem o universo, são as leis herméticas. Lá da época do Antigo Egito, uma coisa bem antiga. Se você, Rômulo, tivesse conhecimento que existem essas 7 leis e que todo o universo funciona de acordo com essas leis, a sua forma de procurar ganhar dinheiro ia ser diferente. Porque lá fala que tem a lei de causa e efeito. E o dinheiro, ele não é a causa, o dinheiro ele é efeito. Sim. É a mesma coisa que diz ali na Bíblia, a lei da semeadura, que você colhe aquilo que você planta. Então, quando você passa a entender isso, você não vai buscar dinheiro. Você vai buscar, opa, o que eu vou fazer, o que é a causa necessária, o que eu vou plantar para colher o dinheiro. Isso muda a sua vida. E onde que você encontra isso? Na espiritualidade, entendeu? Quando você encontra isso, aí você passa a entender esses outros fenômenos, entendeu? Outra coisa bem interessante também, muito aplicada para mulheres, né? Que tem sempre esse desconto. Homens também tem, só que eles demonstram menos que a gente, né? Todo aquele altos e baixos. Um dia você tá triste, um dia você tá feliz, um dia você quer morrer, um dia você tá morrendo de amores. Se você, principalmente, os homens não sofrem tanto disso também, eles não expõem tanto. Se você entendesse que existe uma lei, que é a lei do ritmo, que tudo tem um ritmo, que ele tem altos e baixos. Você vai entender que um dia você tá bem, mas no outro você tá mal. Que isso é normal. Que não precisa ficar doido. Opa, minha vida inteira é ruim. Não,
Tudo tem isso. Se você observar a natureza, a maré vai, a maré volta. Mas, e como que a pessoa se controla nesse caso? Como que ela... Ela não tem como ela não tem como deixar de acontecer isso. O que ela faz? Ela neutraliza, entendeu? É como se o rio continua passando. Não tem como você evitar que o rio passe. Você pode fazer uma ponte por cima dele. Quando você entende, opa, é só a lei do ritmo. Hoje não tá legal, hoje não tá muito lá em cima. Então, opa, é só até o coração, né? Quando tá batendo é altos e baixos. Quando você entende isso, você deixa aquilo passar. É como se você estivesse em cima da ponte e todos esses efeitos passassem. Quando você não tem essa clareza, o que acontece? As coisas externas controlam você. E não é isso. Você tem que controlar os meios externos, entendeu? Isso é igual aos investimentos. Quando a ação cai, tem que esperar, né? Que é a oscilação. Isso, é essa oscilação. Então, se você entende tudo isso, muda bastante a sua forma de ver e de reagir às coisas. Que legal, bacana. Realmente, sobre aquela outra questão que você disse, do Egito, como que é? As leis herméticas, elas são lá do Antigo Egito. Eu gosto de falar bastante disso, porque nós vivemos num país que era totalmente cristão. A gente só veio falar do quê? Da Bíblia. Sim. Só que as leis herméticas vêm lá do Antigo Egito, bem antes da Bíblia, bem antes mesmo. Tanto que até na Bíblia tem algumas citações. Reza a lenda, né, que a gente não pode dizer com certeza, que a gente não estava lá, que Abraão, que é o patriarca lá no iniciozinho da Bíblia, ele já falava dessas leis, ele conhecia essas leis. É muito interessante isso. E eu gosto de trazer sempre isso, porque a gente acha assim, a religião ela separa muito. Ela fecha muito a mente. Ou eu sou cristã, só posso dar coisas cristãs. Mas não é, nós estamos na era da informação e quando você começa a estudar mais, você acaba entendendo que todas as religiões, todas essas filosofias, elas trazem a mesma mensagem. É mostrar que o seu lado ilimitado, a centelha divina, o espírito, não importa o nome que você dê, ele é muito maior do que esse seu ser físico, que tem algo a mais que isso. Há um tempo atrás não se explorava tanto esses assuntos, mas hoje em dia sim, tá em todo lugar. Todas elas têm essa função de, se você entender quem você é, se você entender que a sua parte ilimitada, que você tem conexão com Deus, que você tem conexão, que você tem uma parte que é criadora, todas elas querem dizer a mesma coisa, que você entender isso, você tem conexão com o ilimitado, você tem uma parte criadora e você tem um papel muito importante em controlar a sua vida, controlar o seu meio externo. Legal, legal. Eu achei interessante essa questão, por exemplo, da lei da semeadura, certo? Causa e efeito. Causa e efeito, que é muito real isso. Até nos investimentos, até nas empresas, muitas vezes as pessoas elas pensam no dinheiro, né, como a origem, né, como algo que se busca, só que foi como você disse, o dinheiro é só o resultado. Isso funciona para os investimentos, para tudo que a gente faz na vida. Se uma pessoa for analisar uma empresa, uma ação, ela precisa primeiro entender da empresa, entender os fundamentos para ela saber se a empresa vai dar o lucro que ela deseja. Ô, Rômulo, a gente vive num mundo de causa e efeito, né? Aí quando você quer buscar uma coisa, você tem que pensar, isso é uma causa ou isso é um efeito? Por exemplo, serve para tudo. Você quer ganhar dinheiro, você quer ter um corpo bonito, você quer ser famoso, isso tudo são efeitos. A gente só olha para os efeitos. Quando você passa a entender dessas leis, você fala, opa, agora eu tenho que olhar para as causas. Por quê? Porque você só tem controle sobre as causas. A semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. Isso também, essa lei, tanto ela te responsabiliza, como ela te dá uma liberdade. Então tá, você quer dinheiro, você quer sucesso, você quer um corpo bonito. Mas tá, qual que é a semente que você tem que plantar para você ter dinheiro? Semente seria a razão, né? Não. Qual que é a semente? Se eu plantar isso aqui, se eu tiver isso aqui, vai vir o dinheiro. O que é que você tem que plantar? Entendeu? Tipo, se você quer ter um corpo bonito, o que você vai fazer? Alimentação, academia. Porque as pessoas, ficou muito famoso aquele negócio assim, lei da atração, né? Você precisa pensar positivo, pensar naquilo que você quer. Mas isso aí é só uma partezinha pequenininha. Porque a lei da atração, ela tá agindo ali só no seu plano mental, que é os seus pensamentos, onde começa a emitir uma frequência, começa tudo. Mas também tem que agir no plano físico. Então, o que você faz? A ação que você faz no plano físico para ter o efeito que é o dinheiro. Mas já aí, parou para pensar nisso? Sim, mas aí fica a questão, por que a pessoa age? Então, porque ação e reação. A ação é a causa, é a semente, para gerar um efeito, para gerar um fruto, entendeu? Então, qual que é a sementinha que você planta, o que você vai fazer que vai gerar o dinheiro? Já parou para pensar nisso?
No meu caso, eu trabalho. Então, mas assim, você pensa, eu vou trabalhar. Mas a semente do dinheiro é o sucesso. Se você não tiver sucesso, não importa a área que você está trabalhando. Se você não tiver o sucesso, você não vai ter dinheiro. Entendeu? Você busca o dinheiro. Entendeu? O que é o sucesso? É você se dar bem naquilo, ter resultado várias vezes. É uma sucessão de coisas. Se você não tiver sucesso naquilo que você faz, você não vai ter o dinheiro. Aí o que você busca? Você busca o dinheiro. Você não busca ter sucesso. E aí que tá errado, entendeu? Aí, pode falar. E na verdade também o sucesso ele é um resultado, né? Ele é um resultado do trabalho diário. Mas também. Mas para que a gente tenha esse resultado diário, a gente precisa simplesmente querer fazer bem o que a gente faz, né? Isso mesmo. Pode falar, Roma. Isso. Aí o que acontece? É a lei de causa e efeito. Tem uma série de causas que geram um desencadear de efeitos, entendeu? Não é só isso ou só aquilo, entendeu? Mas se você for olhar, opa, o que é a causa disso? Se resume em sucesso. Em sucesso em quê? Naquilo que você quer fazer. Entendeu? Não importa o que seja. Hoje em dia, nessa área de internet, a gente vê, as pessoas às vezes eram dona de casa. Ela era uma ótima dona de casa. O que ela faz agora? Grava um curso de como organizar a sua casa. Aí se ela faz aquilo bem, se ela tem sucesso naquilo que ela faz, ela ganha muito dinheiro. Não importa o que ela faça, entendeu? Qualquer uma dessas áreas, se ela tiver sucesso, o trem vai dar certo e vai gerar o fruto ou o efeito que é o dinheiro, né? E o quanto se ela tem sucesso, na verdade, ela consegue agregar mais para as pessoas, né? Passar aquilo para as pessoas. Também tem isso. O que acontece? Eu sempre falo muito lá no Instagram sobre o combinado não sai caro. Que eu falo também muito sobre crenças limitantes, sobre o seu modelo de dinheiro, porque o que as pessoas pensam, elas atraem para a vida delas. Só que essa lei é uma parte do que acontece. Nós precisamos agir no mundo físico, no plano físico também. As crenças que ela tem a respeito de dinheiro muda totalmente a vida dela. Agora já está melhorando muito, mas muitas pessoas ainda têm essa crença, que as pessoas que têm mais dinheiro fizeram coisas erradas para ter dinheiro. E é o contrário. As pessoas que têm mais dinheiro são as pessoas mais confiáveis. Você não ia confiar, contratar um trabalho para sua casa se aquela pessoa tem a fama de não entregar o trabalho no tempo determinado. Então, quanto mais confiável, quanto mais a pessoa cumpre o combinado, mais pessoas vão confiar o dinheiro a elas. É verdade. Falando em crenças limitantes, qual outra crença limitante que você vê assim, que as pessoas têm que complica muito que elas tenham esse avanço, que elas tenham, que elas tenham esse resultado que elas desejam? Primeiro, é que você precisa trabalhar duro. Todo mundo tem essa coisa. Eles ligam o trabalho ao sofrimento. Eu preciso trabalhar duro, eu preciso aquilo. Então, quando você tem essa crença, gera um sofrimento. Eu preciso trabalhar duro. Por exemplo, eu tenho meu pai. Toda a vida ele falou assim que a gente precisava trabalhar. Ele tinha essa crença ali. Hoje ele está ali com 65 anos, nem aposentar ele conseguiu. Por quê? Porque a crença dele é que a gente sempre precisa trabalhar duro. Não é que você não vai precisar trabalhar, mas isso gera ali um sofrimento. E aí, quando a gente traz para a questão de frequência, a sua frequência é que atrai as coisas que você quer. Então, se você acha que você tem que trabalhar duro, o que você vai fazer? Atrair mais trabalho duro. Trabalho duro. No caso, seu pai ele trabalhou duro e não conseguiu o que ele queria. Não. O que ele atraiu mais? Do mesmo, entendeu? Por quê? A gente fala muito sobre a lei da atração, a gente acha que a gente atrai aquilo que a gente está pensando, né? Mas não, a gente atrai aquilo que a gente está sentindo. Como que eu vou saber qual que é a minha frequência, que frequência eu estou emitindo? Não é o que eu estou pensando. Que as pessoas ficam assim, né? Depois que sabe esse boom da lei da atração. Eu vou pensar positivo, eu vou pensar no meu carro, eu vou visualizar isso, aquilo outro e vou resolver minha vida. Mas não é isso. É o que você sente. É o que você sente que controla a sua frequência. Você quer saber, Rômulo, como que está a minha frequência hoje? Vou conseguir as coisas que eu quero? É só ver o que você está sentindo. Quando você pensa no seu sonho, o que você sente? Você sente que aquilo é possível ou você sente um medo? Entendeu? Quanto mais medo você sentir, mais medo você vai atrair. E mais distante você vai ficar das coisas que você quer. Quer saber como que está a sua frequência? É só você se perguntar, como que eu estou sentindo? A frequência é o seu sentimento. É simples assim. Então, na verdade, não é o que a pessoa fala. Então, não adianta de nada a pessoa ficar falando para ela mesma, eu vou conseguir fazer isso, sendo que ela está com medo de fazer aquilo. Não adianta. Você tem que... tem um versículo muito interessante na Bíblia, o que eu mais temia me sobreveio. Ela pode pensar totalmente contrário, mas se ela tem medo, se ela sente medo, vai acontecer com ela.
É porque não importa se é pro bem ou pro mal. A lei age para todo mundo, entendeu? Você atrai mais do mesmo. Semelhante atrai semelhante, entendeu? Não importa. Caramba, A lei é neutra. Outra coisa bem interessante que eu queria falar é porque as pessoas, assim, têm aquela ideia, uma ideia errada, que Deus, ele tá lá no céu te abençoando ou te amaldiçoando, né? Todo mundo imagina isso, né? Deus, ó, se você for bonzinho, você vai ganhar presente, você vai ser abençoado. Se você não for comportado, segundo as coisas que eu quero, você vai ser castigado, né? E não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Deus, ele fez um universo tão perfeito, que tem leis tão perfeitas que não importa. A pessoa, se fizer as coisas de uma determinada forma, plantar as sementes certas, ela vai ter resultado. Senão, não vai ter resultado. Tanto que a gente vê aí pessoas que não são tão boas, fazem coisas erradas e elas têm resultados financeiros. E depois a gente vê outras que são boazinhas, tá ali na igreja acreditando e tudo, Deus vai me abençoar. Mas não planta a sementinha, não produz as causas necessárias e não tem resultado. Mas por que essas pessoas, por exemplo, que fizeram algo incorreto, entre aspas, elas têm resultado? Porque elas fizeram as causas necessárias naquele campo financeiro, entendeu? No campo financeiro, no campo do dinheiro, elas sabem fazer aquelas coisas. E pronto, plantou a semente e teve o resultado, entendeu? Não tem problema. Eu tô lembrando de uma história de um livro que eu li, que é o seguinte, era um cara, eu esqueci o nome dele, em Nova York. Ele foi um líder das ferroviárias dos Estados Unidos. E naquela época, em Nova York, era proibido as questões das ferrovias. E o que ele fez? Ele simplesmente infringiu a lei e criou. E ele se tornou muito rico, ele ficou muito rico. Mas ele plantou as coisas corretas, como que é? Plantou as causas necessárias. As causas necessárias e teve o resultado. Mas aí você pensa, todo mundo que faz isso tem resultado? Todo mundo que talvez sai das regras tem resultado? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não, eu quis dizer mais naquele ponto de vista, assim, as pessoas dizem, tem muita crença errada a respeito do dinheiro. E está muito enraizado de acordo com a religião, entendeu? Mas eu quis dizer o seguinte, às vezes o homem ele pode ser uma pessoa má, não ter toda aquela coisa que agradaria a Deus, tipo, às vezes ele trai a mulher, mas não tem nada a ver com as finanças dele. Ele vai lá e tem sucesso no dinheiro dele, entendeu? Isso que eu quis dizer, que Deus ele não está te abençoando nem te amaldiçoando. Assim como tem a lei da gravidade, se você jogar a bolinha para cima, ela vai cair para baixo, você tem certeza disso, tem a lei da causa e efeito, entendeu? Tem a lei do ritmo, tem a lei do gênero, tem a lei da polaridade, tem todas essas leis, entendeu? E elas estão regindo o universo e a lei é exata, não adianta você querer fugir delas. Elas estão agindo a todo momento na sua vida. Legal. E como que a pessoa, vamos supor que tem as pessoas que estão vendo esse vídeo e elas estão querendo começar a organizar as finanças delas. Como que elas poderiam aplicar isso para que elas tivessem o melhor direcionamento? Se tratando de finanças, né? De finanças. Primeiro, as pessoas têm medo da finança, né? Ninguém quer mexer com finanças, né? Ô, Rômulo, no meu curso, na Jornada Despertar da Consciência, eu tenho um módulo de finanças. É o que ninguém acessa. Porque a primeira crença limitante que as pessoas têm, eu preciso ter dinheiro para cuidar do meu dinheiro. E é ao contrário, eu preciso cuidar do meu dinheiro para ter o meu dinheiro. É verdade. E a primeira crença que eles precisam tirar é isso. É aquela coisa, nós trabalhamos muito que você precisa viver como se você já tivesse tudo aquilo que você quer ter. Só vai ser quem já é. Se você agora, Rômulo, já se sente um mega empresário, que você já tem todas as suas coisas, você tem os clientes do tamanho que você quer, você vai conseguir atrair aquilo. Por quê? Porque você vai ter aquele sentimento bom, que vai atrair a mesma frequência, que vai andar em sintonia, como se você estivesse aqui e o seu sonho estivesse aqui. Se você já estiver vibrando como se você já tivesse aquilo, é só uma questão de tempo para você chegar lá. Aí, para trabalhar isso, tem a visualização, que aquilo ali vai te fazer elevar a sua frequência, várias outras coisas. Mas e como que uma pessoa, por exemplo, que ela está endividada, ela pode viver conforme o nível que ela quer estar? Aí que tá. É a questão de simplesmente de ações e se sentir. Entendeu? Eu achei muito interessante, eu gosto sempre de falar disso, de ver pessoas que já chegam, a gente não precisa reinventar a roda, né? Ver pessoas que chegaram lá onde a gente quer chegar para ver como que eles agiam, né? Hoje em dia as pessoas falam modelagem, né? O nome da moda, mas é simplesmente ativação de arquétipo. Por quê? Porque a informação está em todo lugar e a gente pode acessar essa informação. O Ícaro de Carvalho, que é muito famoso, um dia ele estava endividado, devendo, sei lá, 90 mil reais. E aí ele ainda pegou mais um dinheiro emprestado. Por quê? Porque ele tinha tanta certeza no potencial dele, que aquilo que ele fazia ia dar certo, que ele não se importava com o que ele estava devendo. Na cabeça dele já tinha milhões.
Ele já visualizava. Ele já visualizava isso e já tinha o sentimento de já ter isso. Entendeu? É o sentimento. Aí o que acontece? Você tá ali endividada, você pensa só na sua dívida. Semelhante atrai semelhante, vai virando aquela bola de neve. O que você tem que fazer? A primeira coisa, não pensar na dívida. Um erro também muito grande que eu falo na área de finanças é que você pensa sempre em economizar. Eu preciso economizar, eu preciso economizar. Semelhante atrai semelhante. O que você vai atrair? Mais motivos para economizar. Vai gerando uma certa escassez. O que tem que ser a primeira coisa? Como que eu vou ganhar mais? Você tem que acordar e ir dormir pensando em ganhar mais. É a lei da polarização. Você simplesmente mudou o foco. Entendeu? Você tira o foco de economizar e começa a focar em ganhar mais. Isso é muito real mesmo, essa questão de onde você foca. Inclusive, meu pai, todos os amigos dele que eu vejo que tiveram resultado financeiro, todos eles se alavancaram. Ou seja, todos eles pegaram um empréstimo para ter resultado. As pessoas que eu conheço, muitas delas também se alavancaram para ter resultado. Então, muitas vezes é porque a pessoa acredita tanto naquilo que ela faz, ou ela se tornou tão boa naquilo que ela faz, que a única coisa que ela precisa é o dinheiro. E o dinheiro não é um problema para ela, não, naquele caso. Dinheiro nunca é um problema. Então, isso aí, ela já está vivendo como se ela já fosse aquilo que ela quer. Ela tem certeza que aquilo vai dar certo. Aí que está a parte da visualização. Você visualiza aquilo. Opa, na Bíblia acontecia muito isso, a gente faz isso. Eu trabalho muito com isso, que é o processo de visualização. Vou falar mais em termos específicos. É quando você passa o recado para o seu subconsciente. Já falei que nosso ser ilimitado, nosso mundo invisível, vamos dizer assim, é muito maior do que esse mundo físico aqui, né? O que acontece? Você começa a visualizar. Eu, Adriana, por muitas vezes já visualizei o apartamento que eu queria morar. Eu morava em Goiânia, era um apartamento de 64 metros quadrados. Eu acho que nem era isso, era 59. 64, porque eles colocam a garagem junto, né? E eu sempre visualizava eu num apartamento grande, com muitos quartos, com banheiros. A pia era pequenininha, a cozinha era lindo, todo mobiliado, mas assim, era aquele trem pequenininho. E aquilo ali pra mim era muito difícil, isso que eu tô falando, viver como se já fosse de outro modo. E aí tem alguns exercícios que você faz para você estar trabalhando a sua visualização. Primeiro você trabalha o quê? O seu racional. Você escreve as coisas que você quer. Só que você não acredita naquilo. Aí o que você faz? Você trabalha a sua visualização. Por que você trabalha a sua visualização? É quando você passa o seu recado para o seu subconsciente. Por quê? O seu subconsciente é quem te domina. Você acha que é o seu consciente, mas não é. Tem o consciente e o subconsciente. O consciente, ele só fica captando as informações. Você vê, você sente cheiro, você come, você pega, você ouve. Ou seja, aqui consciente só está decodificando informações. Quem controla a sua vida é o inconsciente. Por exemplo, aparece uma proposta aqui para você, Rômulo. O que vai falar, se você vai falar sim ou não para isso, é o seu inconsciente. Você nem pensa muito. Por exemplo, vamos falar de emagrecer. Tem um monte de coisa para você comer. Você vai lá e escolhe no automático. Já está programado para aquilo. E onde que está a sua programação? No seu inconsciente. Assim é para a vida financeira. Você tem no seu inconsciente você tem as suas crenças, você tem o que você acredita, você tem o seu padrão ali. E aí você toma aquelas decisões no modo automático, entendeu? Então você precisa passar um recado novo pro seu subconsciente. É como se você fosse reprogramar. E como que você passou nesse caso? Aí o que acontece? Aí que tá. Primeiro você trabalha com o seu consciente. Seu estado aqui. O que eu quero? O que a Adriana quer? Eu tenho minha carta até hoje, Raul, eu posso te mostrar. Eu, Adriana, quero um apartamento assim, assim, assim. Eu quero ter o corpo assim, assim, assim. Eu quero um carro assim, assim, assim. E eu quero que a minha rotina seja assim, assim, assim. Eu até arrepio. Minha carta tá lá em casa, depois eu vou te mostrar. Isso em 2018 eu fiz a segunda. Finalzinho de 2018, foi quando a gente mudou para Rondônia. Então eu escrevi, fui para Rondônia, nada daquilo acontecer. Por quê? Você escreveu no racional e você começa a ler essa carta. Você precisa ler essa carta até que essas coisas se tornem claras. Por quê? Você está passando um novo recado para o seu subconsciente. É uma coisa nova. Então o que acontece? Você lê a sua carta, você coloca ali no modo de repouso, concentra mesmo. Para quê? Para você começar a se ver lá naquela situação. Porque você não consegue se imaginar numa diferença, numa situação diferente da que você tá. Se eu falar pra você, Rômulo, você consegue se imaginar ganhando 100 mil por mês e morando em tal lugar, numa casa assim, assim, assado? Você vai começar a ficar meio assim. O que é a visualização? É a sua mente chegar antes do seu corpo. Isso era bíblico. Quando Abraão foi ter filhos, Abraão já era não sei se você entende de Bíblia, mas Abraão era um homem velho. Eu li esses dias. Ele não acreditava que ele podia ter filhos. O que ele fez? Deus deu uma visão para ele, uma visualização.
A gente tem que pegar essas coisas bíblicas, porque eu, Adriana, sabe que eu sou quase uma pastora, né? Então você pega isso. Então o que Deus viu? A gente não acredita. Enquanto a gente não visualizar, a gente não acredita. Deus mostrou as estrelas do céu para ele. Abraão foi quem teve filho com a escrava e o pai de Ismael. Isso. Aí, Deus o que fez? Deus deu uma visão para ele, uma visualização. Enquanto ele não conseguiu ver os filhos dele, aquilo ali foi só uma simbologia. Como se ele tivesse visto cada estrela do céu como se fosse um dos seus filhos. Enquanto ele não teve essa visão, ele não acreditou. Entendeu? Aí o que acontece? Você consciente, escreve as coisas que você quer e você começa a visualizar aquilo todo dia. Todo dia. Aí passa o recado pro seu subconsciente. E aí onde que tá? Quando aparecer as oportunidades, você já tem uma nova programação na sua mente para tomar a decisão certa ou a decisão errada. Aí agora eu vou te contar 2 histórias que aconteceu comigo. Uma da minha cirurgia, a outra do apartamento. Eu já tinha o dinheiro praticamente de fazer a cirurgia, mas eu não conseguia me imaginar num corpo diferente. Entendeu? Depois de ter 2 filhos, você não fica muito bonitinho mais. Eu já tinha praticamente o dinheiro todinho. Juntar o dinheiro não foi o problema. O problema foi o quê? Ir lá e fazer o que precisava ser feito. Tomar a decisão certa. E aí eu fiquei trabalhando na visualização, de acordo com a minha carta da vida perfeita, que eu fiz e tal, aquilo ali era a minha meta. Teve um dia, e a gente faz quando que a gente faz essas visualizações? Assim que você acorda ou antes de dormir. Que é quando o seu subconsciente, quando você começa a entrar no estado de sonolência, meio dormindo, meio acordado, o seu consciente para de funcionar e quem começa a funcionar é o seu subconsciente. E é onde você passa a reprogramação. Por isso que tem meditação, quando você vai nas igrejas, o povo coloca aquela música, abaixa a luz, pra você ficar meio assim, é para induzir a esse processo, para ativar o seu subconsciente, para passar uma nova programação para o seu subconsciente. E então eu fiquei aquilo ali, gente, como que pode? Eu não acreditava que eu podia fazer a cirurgia. Era um bloqueio de autoimagem, era a sensação de não merecimento, mas o pior que eu enxergo hoje, eu não visualizava eu com um corpo diferente. Não visualizava. Aí eu fiquei aquilo, trabalhando, até que um dia, meio sonho, meio dormindo, meio acordada, não sei como que foi, mas eu me vi operada, que eu punha a mão assim, minha barriga já estava operada, Depois daquilo ali, Rômulo, foi assim, ó. Rapidinho. Não, eu falei, agora ninguém me segura mais. Não é o dinheiro, não é o médico. Eu tava trabalhando, eu até falei esses dias com a Andy. Tava até trabalhando, falei, não, mas eu vou fazer esse trem. Fui lá e fiz, peguei folga treinei a recepcionista para me ajudar no meu lugar, que eu era gerente do hotel, né? Se virei, fiquei 13 dias fora do trabalho, de repouso, depois eu voltei e deu tudo certo. Então, você precisa ter essa visualização. Por quê? Porque senão você não tem esse deslumbre, essa coisa para você chegar lá. E entre aquelas afirmações que você faz, por exemplo, a carta e a visualização, existe um trajeto, que foi esse trajeto que você percorreu, certo? Até você ter esse despertar, digamos, não sei se a palavra é correta, mas tem uma coisa envolvida aí no meio, que é a questão da frequência que você disse. Isso. Por quê? Porque você vê isso aqui no modo racional. Só que a frequência, ela é emocional. Você não consegue enganar seus sentimentos. Enquanto você não sentir que aquilo é seu, que você é merecedor, você sentir como se já fosse, que é só assim, opa, é só questão de tempo, é como se você, tipo assim, eu tenho um carro na garagem, mas eu não posso abrir a porta e ver se o carro tá lá, entendeu? É aquilo que as pessoas chamam de fé. É pela fé que o mundo invisível veio a existir. É pela fé que o mundo visível veio a existir do mundo invisível, entendeu? Na Bíblia também fala assim, no princípio era verbo, entendeu? É isso, é as coisas que não existem passarem a existir aqui no plano físico. Então a pessoa ela tem que estabelecer o que ela quer e ela tem que treinar a mente dela até que ela consiga ter uma visualização como Sentir. Porque visualização é diferente de visão. A visualização é você aqui, consciente, tá lá, visualizando aquilo para gerar um sentimento em você e ao mesmo tempo que gera esse sentimento, que controla a sua frequência, passa um recado pro seu subconsciente, que é uma reprogramação. Agora, a visão, o povo da Bíblia diz que é aquela visão de Deus, né? Eu tive uma visão. Por quê? É quando você já sente que aquilo é seu. Você tem certeza que aquilo é seu. Tipo, vou te falar que diferença que isso faz na sua vida. Quando a gente veio mudar para Cuiabá, a gente sempre morou em apartamento pequeno. Mas eu falei, amor, já tinha minha carta ali, já tinha um ano e meio, nada tinha acontecido com o meu apartamento, entendeu? E eu cheguei aqui e falei, aí eu peguei e fiquei no apartamento da Carol.
Aí eu vou te falar outra coisa, tanto que é importante as companhias da gente. A gente ficou lá no apartamento da Carol, o apartamento dela é 160 metros quadrados, 2 por andar, passava vento. Eu falei, gente, esse apartamento é fresco, isso aqui não é Cuiabá, não. Aí eu virei pro Vinícius e falei assim, Vinícius, eu só quero um apartamento se for assim. 2 por andar, uma janela de cada lado, eu quero desse jeito. Aí tá, beleza. E o Vinícius agora lascou, né? O que acontece? Aí vem a tomada de decisão. Você está agindo no seu plano mental, no seu plano espiritual, mas agora você precisa agir no plano físico. Tá. Aí quando a gente foi olhar os apartamentos, eu já sabia o que eu queria. Então eu não ia aceitar outro apartamento. Eu queria o apartamento exatamente daquele jeito. Então a gente andou, viu um monte de apartamento, já estava no último dia pra gente ir embora e nada do apartamento acontecer. Mas você já sentia aquilo? Sim, pra mim não servia. Eu disse não pra todos os outros. A gente viu apartamento mobiliado, viu apartamento, todo jeito de se imaginar. Eu falei, não, eu só quero se for assim. Por quê? Porque lá no meu subconsciente já estava assim, certinho, eu só quero se for isso. Se não for isso, e o que acontece? Quando começa a ficar ali um pouquinho difícil, você passa a não acreditar. Aí você aceita qualquer coisa. Mas aí cadê a fé? Entendeu? A fé é a substância que cria as coisas. Então você tem que acreditar, mesmo que tudo prove o contrário. Já estava nos dias de a gente ir embora. Aí o Vinícius falou com um amigo dele lá de Rondônia, que morava aqui. Aí de repente, Henrique, eu tô aqui, tal. E ele, não, meu sogro tem um monte de imóvel, vamos lá ver? Eu lembro até hoje, era sábado à tarde, a gente foi ver o apartamento, tinha tudo que eu queria. A cozinha em L, vazado dos dois lados, 2 por andar, do jeitinho que eu queria. Eu falei, tá vendo? Se eu tivesse aceitado o outro, tá vendo pra que serve a visão e essa reprogramação? Pra você tomar a decisão certa. Se você não sabe o que você quer, você aceita qualquer coisa que te aparece. Entendeu? Caso contrário, não. Opa, só me serve se for aquilo. Ou seja, o universo vai gerar as situações para você ter aquilo. Mas se você não tem clareza, você aceita qualquer coisa. É verdade. E, em outras palavras, isso meio que traz a persistência para você chegar onde você quer, né? Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. É bem isso. Aí primeiro você tem que saber o que você quer. Que é a pergunta que vale $1 milhão, né? Que vale o que você quer da vida? As pessoas não sabem o que elas querem, então elas aceitam qualquer coisa. Isso é mais difícil, né? E depois, elas não sabem o que fazer com isso que elas querem. Então elas precisam saber claramente, vou colocar aqui, eu quero isso, isso, isso. Depois ela precisa visualizar aquilo. E aí elas começam a visualizar, mas elas não têm visão, elas não têm sentimento, elas não passam aquilo para o subconsciente, que é para isso poder acontecer. E depois que você passa tudo isso, tem outra lei bem interessante, que é a lei da gestação. Tudo tem um tempo para vir na nossa vida. Um bebê, ele não nasce da noite para o dia, é 9 meses. Tudo tem um tempo de gestação. E também as nossas coisas. Quanto tempo que isso vai demorar para acontecer? Entendeu? Depende do tanto que você acredita e das causas que você está colocando naquilo. As pessoas não esperam, elas querem assim, opa, agora eu já sei que era da noite para o dia. E não é assim. Tudo tem um tempo, a semente não nasce da noite para o dia. Se você não entender que tá ali dentro da terra a semente, nada tá acontecendo, mas daqui a pouquinho ela já vai crescer, você não entende as coisas, você desespera. E realmente, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer no tempo que a gente quer e quase sempre não acontece. Sempre nós somos surpreendidos por coisas. E quando a gente menos espera, acontece, né? Dá certo, é desse jeito, tudo tem um tempo de gestação. Que é aquilo que a gente estava falando naquele dia também. Né? Muitas vezes a pessoa ela fica com aquilo na cabeça e aí quando ela tira aquilo da cabeça, você deu o exemplo do calor. Solta. Tava pensando, não quero isso, aí pum, aconteceu isso. Aí quando ela fala, não, ok. Aí vai lá e acontece o contrário, justamente o que ela queria. É porque o nosso subconsciente parece que ele não tem não, né? Ele não entende o não quero. Ele só entende aquilo, né? Eu não quero calor. Não, calor. Ela tá querendo calor, tá querendo calor. E manda calor pra gente. Mas é o que a gente dá atenção, aquilo cresce na nossa vida. Tira atenção, aquilo deixa de existir. As coisas existem pela atenção que a gente dá naquilo. Caramba. Se você tira... É tipo aquela história de economizar. Se você tá focando em economizar, vai aparecer mais motivos para você economizar. Se você tira a atenção e foca em ganhar mais, você começa a ganhar mais. É bem interessante essas duas coisas. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, eu acho que era um podcast da pessoa que ela tinha conseguido, ela estava muito difícil para ela, aí ela conseguiu sobrar R$50. Aí quando chegou em casa, o gás tinha acabado. Certeza. O gás acabou. É sempre assim, sempre mesmo. Mas entendo, você comentou um pouquinho sobre como a pessoa ela pode partir quando ela está iniciando aí o financeiro, mas eu ainda não entendi muito bem como que
ela pode viver, tem outra coisa que ela pode fazer para ela viver como ela gostaria de estar, sendo que ela ainda não está naquele nível? Vou te falar coisas bem simples. É, lá na minha casa, o que eu tenho hoje é nada perto do que eu quero conquistar. Uma coisa bem simples, colocar a mesa. É porque a gente pensa sempre em coisas grandes, mas não é. A gente tem que começar degrauzinho por degrauzinho. Eu adoro colocar a mesa. Eu vou lá, coloco aqueles negocinhos que eu não sei nem o nome. Coloco os negocinhos, coloco taça, coloco talher. Por quê? Porque aquilo ali me traz uma atmosfera de prosperidade, uma atmosfera de riqueza. É uma coisa simples. Rômulo, é detalhes. Ao invés de você pegar um copo desse aqui, bebe uma água numa taça. Te dá outra sensação. Outra sensação. Uma coisa bem interessante também. A gente vai num monte de lugarzinho, né? Toda semana a gente quer dar uma saidinha, fazer isso, fazer aquilo. Guarda esse dinheiro e vai num lugar top. E aproveita aquela atmosfera. Isso você já veio viver se você estivesse lá onde você quer chegar, entendeu? Outra coisa, assim, bem interessante que eu não fazia e agora eu tô começando a fazer. Pegar sol. A gente imagina, assim, a gente rico, ter tanto de prosperidade, numa piscina, não sei o quê. Por que eu não faço isso agora? Vou lá na piscina do meu prédio mesmo, pego um sol ali, faço tudo aquilo ali. Então são essas coisinhas pequenininhas, entendeu? Esses detalhes que traz essa atmosfera e eleva a sua frequência. O que é a frequência? Sentimento. E o interessante é você estar presente ali naquele momento. Naquele momento você precisa estar presente. Opa! Acordar e se arrumar, gente, entendeu? A gente, às vezes, principalmente nós mães que ficam em casa, a gente acorda, a gente não se arruma. O que a gente vai atrair? Mais motivos para ficar desarrumada, bagunçada. Por que você não acorda, se arruma? Não precisa ficar de salto, tudo. Não, mas dá uma arrumadinha, ficando em casa assim mais animada, sabe? Mais bonitinha. São esses detalhes, essas coisinhas assim, ó, pequenininhas, que vai trazer nessa atmosfera isso que você quer alcançar. Outra coisa bem interessante também, que você pode fazer de vez em quando você for no shopping, deixa seu carro lá naquele estacionamento exclusivo, sabe? Você vai ter aquela sensação, opa, o que é isso, né? Então você pega essas amostras daquilo que você quer. Começa a trazer essa atmosfera aqui pra você, entendeu? Não precisa fazer nenhuma loucura não, entendeu? É só esse pouquinho dessa atmosfera do que você quer viver, você traz agora pro presente. Legal, legal. E fica aí sugestão para o pessoal que vai fazer o workshop Garantindo Seu Futuro. Nós temos uma atividade que a pessoa ela coloca as despesas dela. E a gente foca em quais são as despesas que mais traz qualidade de vida para elas. Por quê? Porque é aquilo que importa para elas. Então elas focarem, por exemplo, em algo que não traz, que elas acham que traz qualidade de vida, mas não traz, não é necessário para vida. Então se ela fizer, por exemplo, isso, ver o que traz mais sensação de prosperidade, que eleva a frequência dela, como disse a Adriana, fica muito melhor. Eu falo muito isso também de organização, tanto da organização de finanças, quanto da organização das suas atividades, né? Que as pessoas reclamam que não tem tempo. Elas têm tempo, elas não têm organização. Eu sempre falo, pega a sua semana e coloca todas as coisas que você tem que fazer. O que as pessoas fazem? Colocam todas as coisas ruins. Eu preciso limpar a casa, eu preciso ir para o escritório, eu preciso levar a menina na escola. Mas coloca ali, eu preciso jantar com meu esposo, eu preciso um dia de descanso, coloca as coisas boas também. Aí você vai fazer a organização das finanças. Vou cortar isso, aquilo, aquilo outro. E o que você está sentindo? Como que fica isso? Entendeu? Se você ficar com aquele sentimento ruim, aquela coisa de escassez, você vai atrair mais do mesmo. Mais motivo para você ficar com aquela escassez. Não é só isso. Vai muito além disso. Muito além disso. Porque não vai ser prazeroso também, né? Ela ter esse exercício, se traz só escassez. Não. Tem que ter uma amostrinha daquilo onde a gente quer chegar, né? Precisa ter essa amostra, que não é grátis, né? Não é grátis, né? Mas pode ser, tipo, essa questão de usar a taça, gente, é bom demais. Depois que eu aprendi isso, nossa, só bebo água na taça. Aí, ó, é uma coisa que não custa, ou vai te custar pouco e te traz um bem-estar. Outra coisa, você não vai ter mais se você não cuidar do que você já tem. Tem gente assim que bate o carro, esse carro eu não quero mais, mas não cuida do carro que ele tem. Enquanto você não mostrar que você cuida disso, você não vai ter um melhor. Mesma coisa com o seu dinheiro. Enquanto você não mostrar que você é capaz de cuidar desse dinheiro, você não vai ter mais. E quando você tiver mais, vai levar os mesmos problemas. Gente, o que eu mais vejo é pessoas que passam a ganhar mais e junto começam a gastar mais. E só aumenta os problemas, só aumenta as dívidas. É a velha história das pessoas que ganharam a Mega Sena. A Mega Sena. Não importa o quanto você ganha, mas sim como você controla. E aí, mais um resultado. e esse
eu sempre falo que a gente tem um processo evolutivo, né? Todo mundo tem esse despertar, eu chamo de despertar, né? Que a gente se torna pessoas conscientes. Até então a gente está no modo automático. O que é esse trajetório? Todo mundo quer chegar lá, mas a trajetória é o que mais importa. Isso aqui é uma preparação para aquilo que você vai ganhar. Se você chega lá e ganha aquilo que você quer despreparado, você não consegue segurar aquilo. Não. Isso acontece com pessoas que fazem dietas bruscas, ela emagrece, mas volta. Isso acontece com quem ganha herança. As pessoas que ganham herança, a tendência delas perderem tudo é muito grande. Por quê? Porque elas não se prepararam para receber aquilo. E todo esse nosso despertar, tudo isso é uma preparação para aquilo que a gente vai receber. Tipo, eu, Adriana, algum tempo atrás, se eu tivesse ganhado assim muito dinheiro, eu tinha feito merda. Tinha dado certo, não, viu? Mas agora, essa sua jornada te ensinou. Se você ganhar não, é uma totalmente grana boa diferente. agora... É totalmente diferente. É muito diferente a situação, né? Caramba, faz muito sentido. Esses dias eu coloquei uma frase no Instagram que eu falei assim, uma pessoa que ela tem um carro popular, ela não vai dar conta de cuidar de uma Ferrari. É isso, porque ela não está preparada para aquilo. Ela Não tá. Casa, se ela não consegue cuidar da casa dela de 2 cômodos, ela não vai conseguir cuidar de uma casa maior. Tem que cuidar bem daquela casa. E é o desenvolvimento, né? Como que você diz, é a lei da gestação. Tudo tem um tempo para ser gerado, tudo. É o tempo de preparação. Não tem jeito, antes não vem. Caramba, mas essa é uma boa, peguem aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual outra lei que você não falou que é muito importante para a gente se ligar e ter algum direcionamento melhor? Com relação tanto a financeiro como qualquer outra coisa. A lei do mentalismo. O que seria isso? O universo, ele é mental. Tudo acontece na sua mente. Tudo. Tem uma coisa que diz o seguinte, e tem também a lei da correspondência. Essas duas eu acho muito importante. Tudo é mental. Você acha assim que você é um resultado do meio, mas não. Aqui o seu mundo externo é um resultado da sua mente. Quando você passa a entender isso, tudo muda na sua vida. Mas você é influenciado pelo seu meio, né? Sim, enquanto você não é desperto, sim. Quando você não entende, eu digo assim, que o processo de despertar, ele é 3 coisas. Primeiro, é saber que você quer alguma coisa. Quando você quer alguma coisa, você já gera uma inquietação. Opa, não é só isso aqui que eu quero. Aí o que você tem que fazer depois? Entender como funciona o universo, que é onde você está inserido, e depois entender como que você funciona. Então, quando você entende isso, quando você não é um ser desperto, você só é um fruto do meio. Se está chovendo, te altera. Se faz sol, te altera. Se faz chuva, te altera. Depois você torna uma pessoa desperta, nada disso mais te altera. Você entende como é que funcionam as coisas. Você entende que não é o que te fazem, é o que você faz com o que fizeram com você. Entendeu? Você não pode controlar a reação da outra pessoa, mas você controla como você se sente em reação àquilo. Então é isso que faz toda a diferença. Quando você entende que tudo na sua vida, você só tem aquilo que você merece, aquilo que você tem consciência na sua mente, você fala, opa, então o trem é diferente. Não adianta. Você só tem aquilo que você é consciente de ser e ter. Isso também é muito bom que você pode mudar, entendeu? Você não é uma vítima, entendeu? Você só não estava desperto para todas essas coisas. Quando você entende isso, que tudo assim... Aí você começa a entender várias outras coisas, vendo assim dessa forma. Aquilo que eu disse, as pessoas entendem que Deus está te abençoando ou Deus está te castigando. Mas não é isso. Tudo é um universo pensante que vai se conectando, que vai mudando toda essa nossa perspectiva de ver as coisas, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Essa lei do mentalismo, que o universo ele é mental, tudo acontece aqui na sua mente. Eu vou te dar falando disso e falando também que aqui que você tira a atenção deixa de existir. Você passa todo dia naquela rua, todo dia, e aí tem um passarinho no poste. Não, vamos dizer outra coisa. Alguém desenhou um passarinho em tal lugar, você nunca viu aquilo ali, aquilo não existia para você. Aí um dia você passa ali com outra pessoa, a pessoa fala, nossa, olha aquela pintura lá, aquilo passou a existir no seu mundo. Não é que aquilo não existia no seu Sempre mundo. existiu. E isso aí é para uma infinidade de coisas. Tipo, você fala assim, eu quero ganhar esse tanto de dinheiro. Não é que isso não existe. Ele não existe no seu mundo ainda. Eu costumo dizer o seguinte, não é que você vai criar, você só vai atrair as coisas para a sua vida. Elas vão se tornar conscientes no seu mundo, porque tudo já existe. Tudo que precisava ser criado na Terra já foi criado, só não existe no seu mundo.
entendeu? Isso vale lembrar que o círculo onde você está pode te fazer ter uma visão também, né? Sim, isso é muito importante, a ambiência. Muito importante. Tanto que quando a gente quer mudar de padrão, tanto físico, mental, espiritual, tudo, a gente tem que começar a andar com pessoas que já têm aquilo que a gente gostaria de ter. Isso muda, além de ter acesso àquelas coisas, aquelas pessoas têm uma frequência diferente, que vai te levar. É normal isso, gente. Quando você começa a malhar e ir pra academia, você começa a andar com aquelas pessoas. Não faz mais sentido você andar com pessoas que não fazem aquilo, entendeu? Sim. Isso é natural. Você vai ficando perto de pessoas que estão com a frequência semelhante à sua. Isso é normal. E aí, tanto assim, a gente sempre falava para um primo meu que ele precisava mudar de onde ele estava. Ele não acreditava nisso. Você precisa mudar de onde você estava, você precisa mudar. O que aconteceu? Nunca resolveu a vida financeira. Nunca. A gente é influenciado pelas pessoas que estão perto da gente. E ele mudou? Não. Não a vida dele melhorou? Não. Não. Entendeu? É desse jeito. A gente precisa escolher as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa escolher muito bem as pessoas que a gente convive, todas essas pessoas. Porque é uma troca de energia, entendeu? Não adianta. A gente tanto passa a nossa energia, mas nós somos mais influenciados do que influenciamos as pessoas. Porque para você chegar ao nível de influenciar pessoas, você tem que ter uma clareza, um autocontrole, um domínio muito grande. Então é mais fácil você ser influenciado pelas outras pessoas. Legal. E isso, inclusive até falei para o pessoal que me segue, que está inscrito no nosso workshop, que é importante que todos tenham esse acompanhamento, que acompanhe aqueles ensinamentos. Por exemplo, no seu também. É muito importante que não só a pessoa que tem inscrito ela acompanhe, mas também a família dela, os amigos. É porque existe um negócio chamado Mastermind, né? Hoje em dia virou nome de curso e tudo, mas não é. É a química da mente. Não basta você estar perto daquelas pessoas, você tem que estar junto no mesmo propósito. Isso é o Mastermind, que veio lá nos primeiros. Por exemplo, você está ali, você faz o curso de finanças, você está entendendo, você está buscando e tal, você está querendo crescer. Mas a sua esposa que está ali com você não está nessa mesma vibe, não está nessa mesma frequência. Aí você está querendo juntar, está querendo gastar. Vocês têm ideias diferentes a respeito daquilo, não vai dar certo. Vocês têm que estar ali na mesma frequência, estar junto com aquilo ali, porque quando os dois unem, aí sim surge essa química mental, que aí surgem ideias, sugestões, saídas, tudo acontece quando dois se unem. Isso que é o Mastermind, é duas pessoas se unirem no mesmo propósito. Uma coisa bem interessante que eu li esses dias é que Henry Ford, o Thomas Edison e agora eu esqueci o nome dele, aquele cara lá que fez os pneus, Firestone, a marca de pneu. Esses três eram amigos de infância. Sério? Os três. Eu fiquei assim, uau. É tipo Dudu Borges, Luan Santana e Matheus Assato. São três músicos. O que acontece? Eles cresceram juntos e são pessoas assim, fora do normal. Um é o cara da Ford, o outro inventou o melhor pneu e o outro inventou toda essa coisa de luz, várias outras invenções, né? O que acontece? Além deles crescerem juntos, eles, depois que cresceram, cada um seguiu esse meio. E eles eram pessoas, tipo assim, eles já visualizavam aquilo. Todo mundo falava que eles eram doidos. Mas não, eles tiveram uma visão e não aceitavam não. Eles tinham certeza, eles já viviam como se aquilo já fosse real. Porque na vida deles era real. E mesmo depois que eles cresceram, cada um tomou um rumo, eles, uma vez por ano, se reuniam. Por quê? Porque eles sabiam da necessidade de ter essa união da mente. As pessoas pouco falam disso. As pessoas falam muito de frequência, da lei da atração, mas pouco elas falam disso, que tem esse negócio que é da química mental. Quando duas pessoas se conectam ou mais no mesmo propósito, elas têm que estar no mesmo propósito. Uma terceira coisa nasce, entendeu? Uma terceira mente nasce. E é aí que surgem todas essas coisas, é a química mental. É um estudo assim, muito amplo, eu acho assim, muito maravilhoso. O Bill Gates ele também fala que ele teve um amigo de infância que morreu antes, infelizmente, mas que ele e o amigo tinham muitos planos. E aí ele encontrou outros amigos também, que inclusive viraram sócios. E é isso, eles sonhavam juntos, eles tinham planos juntos e eles construíram a Microsoft juntos. Sempre tem isso. Então, assim, às vezes a gente quer fazer alguma coisa sozinho. Não, gente, quando junta mais uma pessoa, aí que o negócio acontece. Não tem jeito. Aí que o negócio acontece. Se sentasse só eu aqui para falar isso aqui, não ia dar certo. Você junta com outra pessoa, é simplesmente a química mental. É muito interessante isso. Daqui a pouco nós vamos evoluir para telepatia, né? Você não vai precisar nem falar, eu já vou entender, né? Isso existe? Existe.
Existe. Já tem pessoas que... Eu estou estudando um livro agora, chama Frequência Vibracional. Só de chegar perto da pessoa, você já sente, porque tudo é frequência. Você já sente várias coisas que a pessoa já passou. Entendeu? Mas nós não estamos preparados para isso ainda. Entendeu? Tipo assim, você não acredita nessas coisas. Você acredita na ressonância magnética, que você faz o exame, né? Aquela máquina passa ao seu redor, não faz nada e sai um exame, né? Mas já tem isso, já teve assim vários experimentos, entendeu? Tipo, eu tô aqui, você tá aí, a gente senta pra conversar e eu sinto o que você já passou, eu já sinto os seus bloqueios, sinto onde que você sente a dor. Eu já tive vários eventos que isso aconteceu comigo, de sentir assim... Isso que eu tô te falando, o nosso mundo espiritual é muito maior do que esse físico. Então, assim, tem várias pessoas que trabalham, que desenvolvem esse lado, entendeu? Porque, assim, esse campo da nossa mente é muito, muito extenso ainda e pouco desenvolvido. E, assim, esse livro fala muito claramente disso, que é intuição, entendeu? Você trabalha a sua intuição, você sabe se aquela pessoa... É tipo a nossa mãe falava, nossa, eu sabia que isso acontecia, eu sabia, entendeu? Existe isso e a gente não trabalha da forma que... E quando você trabalha a sua intuição, isso te ajuda a tomar a decisão correta, entendeu? Nossa, eu tenho essa intuição. E agora? Que decisão que eu vou tomar? Primeiro você se pergunta, isso vai me aproximar ou me distanciar do meu objetivo? Depois você faz uma oração e escuta a sua intuição, né? Por quê? Porque nós temos esse lado que sabe das coisas, que tá ali no lado ilimitado e a gente não usa. Isso é muito real. Eu li um livro sobre que o ACO da GE, ele fez. E ele falava muito isso, de escutar a intuição. E não só ele, li vários livros que falam isso, de pessoas que têm negócios. Mas eu acho que isso exige um desenvolvimento muito grande. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Segundo, você tem que conectar com a sua parte limitada, que é o seu subconsciente. Entendeu? O dia que você conectar com o seu subconsciente, você começar a passar a mensagem para ele, você começar a fazer o download... Você sabia que você pode fazer perguntas pro seu subconsciente antes de dormir e de manhã ele te responde? Sim, a gente tem acesso ao lado ilimitado. As pessoas falam acesso a Deus, não importa a parte que você diz, a centelha divina, é acesso a uma parte limitada. Então você pode trazer conhecimento ilimitado. Tantas pessoas, da onde que veio alguém inventar a eletricidade? Entendeu? Não tinha. Como que inventaram o carro? Então foram todas coisas que baixaram de um lado ilimitado, que vieram para cá. E ainda tem muita coisa para ser inventada. Muita coisa mesmo. Eu acho que até no livro O Segredo, que diz que teve um matemático indiano que ele estava querendo resolver um cálculo extremamente complexo e ninguém tinha solução para aquilo, e ele dormiu pensando naquilo, aí ele acordou, ele sonhou com a solução, e era uma solução totalmente abstrata, e aí ele acordou e solucionou. Quantas vezes você já esteve assim no seu trabalho, tentava resolver, tentava e não conseguia. Aí você desiste daquilo, você vai para casa e dorme. No outro dia você volta com a solução. Quantas vezes isso já aconteceu? Muitas vezes. Muitas vezes. Acontece, a gente tem acesso a conhecimento assim, ilimitado, a gente não usa. Se você estiver precisando resolver um problema, vou te dar outro exemplo. Às vezes você está pensando, nossa, como é que eu vou fazer para resolver aquilo? Como é que eu vou fazer, não sei o quê. Aí você vai tomar banho. De repente, no banho, vem uma ideia. Você reparou quando você está tomando banho, quando você está dirigindo, quando você está quase dormindo, de repente você acorda com a ideia. Você percebeu isso? Por quê? Você deixou de agir com o seu consciente, que é a sua parte limitada, que é a sua parte aqui desse mundo físico, e deixou o seu subconsciente agir. Entendeu? Quando você aprende a trabalhar isso, você começa a aprender a ouvir a sua intuição, a ler a energia das pessoas. Hoje, já teve assim várias vezes, eu já tive assim respostas de várias pessoas assim, que elas não precisam me falar nada, que eu já sei as coisas que estão acontecendo. De tanto trabalhar essa energia, de trabalhar a intuição. Mas eu não quero desenvolver isso para saber a bolsa vai subir, a bolsa vai cair. Não, vai muito além disso. É de ajudar uma pessoa, é de tomar uma decisão certa na nossa vida, entendeu? Tipo, quantas vezes você já pensou assim, eu compro ou não compro esse apartamento? Às vezes você nem precisa da sua intuição. Às vezes é só você olhar claramente e perguntar. Não existe decisão errada, né? Existe a decisão que te aproxima ou te afasta daquilo onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, então toda decisão vai ser errada, né? Primeiro, se você sabe onde você quer chegar, tem bem claro aquilo ali. Napoleão Hill falava muito disso, que você tem que ter um desejo. E ele tem que ser claro e definido. Então, eu, Adriana, quero isso. Essa decisão vai me aproximar ou vai me distanciar disso?
Aí você já toma a decisão certa. Depois é bom você ouvir a intuição. Porque a intuição é isso, é estar conectado com o seu lado ilimitado. Não importa se você fala que é Deus, se é centelha divina, não importa o que é. Mas quando você passa a ter essa conexão, sua vida muda. E aí então você começa a ver a intuição, ler frequências, entendeu? Tem gente que às vezes você vai fechar um negócio, você simplesmente não fecha o negócio com aquela pessoa. Porque você fala, opa, meu santo não bateu com o dele, não deu um negócio legal ali. Quando você vai ver, opa, lá na frente deu problema. A sua intuição te livra dessas coisas. E são inúmeras vezes mesmo. Já aconteceu coisa assim, tipo, eu ia fazer isso. Tipo, eu vou contar uma história que a minha intuição foi muito forte e assim, que já me livrou. O Vinícius já sempre fala, porque eu sou a louca da espiritualidade, né? Aí, se a Adri falou, parou. Nós íamos para os Estados Unidos fazer o intercâmbio e o Vinícius queria fechar o aluguel antes da gente ir. Porque um mês de Airbnb pagava 3 de aluguel. E o Vinícius, como bom nas finanças, estava ali fazendo os cálculos, né? Exatos, né? Exatos. Mas vai dar errado, não sei o quê. Não vou ficar na casa da sua irmã. Fecha logo esse aluguel que vai ficar mais barato. E eu olhava e eu não sentia bem. Eu falava, não vou fechar esse negócio. Aí eu cheguei para ele e falei, amor, não senti paz. Não vou fechar esse negócio. Se você não tem essa clareza da sua intuição, se você não tem essa conexão com Deus, você não tem essa clareza para resolver essas coisas. Eu falei, Vinícius, eu não vou fechar esse negócio. O que aconteceu? Passou 20 dias, veio o Covid, fechou tudo. E se eu tivesse feito o contrato? Tava pagando aluguel até hoje. Não, era um contrato de 1 ano. Caramba. Como que eu ia desfazer esse contrato? Eu ia estar pagando $1.500, morando no Brasil, numa pandemia. E só Deus sabe como que ia virar. Você tá vendo o que é a intuição? Porque aqui a gente está limitado aos nossos 5 sentidos. Quando a gente aprende a usar a intuição, a gente começa a usar as habilidades mentais. Porque tem esse aqui também que eu queria te falar, que é bem interessante. A gente só usa isso aqui, ó. Tato, olfato, paladar, visão, audição. Mas nós temos as habilidades mentais superiores. Uma delas é a intuição. A intuição, a imaginação, o querer, entendeu? O raciocínio, a memória, tem todas essas habilidades mentais. E a gente só usa o quê? 5? São 6. E tem a última? Tem, deixa eu ver, é a desejo, memória, a razão, que é o raciocínio. Eu sou péssima com decorar nomes e minha memória é A péssima. intuição, que Ó, você disse. Primeiro é o desejo, que é você querer, que é a memória, a imaginação, raciocínio, intuição. E agora eu esqueci a sexta, são 6. Depois eu pego e te passo. 5 já tá boa demais. Mas são 6. Falta uma. São 6. Eu sou péssima com decorar as coisas. Mas enquanto eu lembrar, tu fala. Mas uma pergunta, tipo assim, você disse que tem momentos que a pessoa ela tem A intuição. essa frequência que aumenta, ou tem momentos que são muito importantes. Por exemplo, antes de dormir, ao acordar, hora do banho. Tem alguns outros momentos que a pessoa ela tem como que eu posso dizer? Uma possibilidade de aumentar o nível. Você pode induzir. Você se induz a esse momento. É o que é? Quando o seu subconsciente ele está sugestivo. Ele está mais aberto para novas informações. E quando que isso acontece? Quando o seu consciente para de funcionar. Quando ele está inativo. Entendeu? Então você pode simplesmente no meio da tarde, você está aqui, Rômulo, não consigo resolver, não consigo nada. Entra para uma sala, fecha a porta, coloca uma musiquinha calminha e começa a visualizar, por exemplo, você quer resolver um problema. Começa a visualizar a solução, entendeu? E começa a acalmar o seu corpo físico. Você precisa acalmar. Entendeu? Na Bíblia tem um versículo que eu acho muito interessante que fala o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Entendeu? É essa quietude, quando você quieta o seu corpo, você dá espaço para o seu subconsciente trabalhar. Você pode induzir isso, isso aí acontece automático. Você está tomando um banho, você desligou de tudo, você só está ali no banheiro. Você perde até vergonha, começa a cantar. Você desligou, você está dirigindo, você já está ali no modo automático. Então você desligou o seu consciente. E quando você tem essa consciência, você faz isso de uma forma, você induz isso a acontecer. É o que acontece nas igrejas. O que as pessoas querem? Elas querem aumentar a frequência, ficar aberto a novas sugestões. O que eles fazem? Colocam música, fazem oração, deixa todo mundo físico e se conectam ao mundo espiritual. É isso que eles fazem. O que eles fazem na meditação? Igual. Desliga do mundo físico e conecta no mundo espiritual. É a mesma coisa. Você pode fazer isso de forma induzir a essa situação. Caramba, que legal.
Legal mesmo. Faz isso pra você ver. Vou fazer uma lista de atividades que me desligam do consciente para eu me conectar com o meu subconsciente. Faz isso. Mas, o melhor é um pouquinho antes de dormir. E assim que você acorda. Esses são os 2 melhores horários. Não vá dormir nenhuma noite sem visualizar. Estou falando de visualização. É o que você faz consciente. Sem visualizar onde você quer chegar. Aí, ó. A gente acha que o sono é pra gente descansar. Mas o sono é pro seu espírito se libertar desse mundo limitado. O que acontece? Você já reparou quando você tá doente, o médico te põe pra dormir? Porque você acha que você vai morrer. No seu lado consciente, você tá falando, eu vou morrer. O médico te dá o remédio, você dorme pra você recuperar. Você acha que seu corpo precisa de descanso, mas seu corpo cresce o cabelo, cresce a unha, digere a comida, continua suando. Mas o que acontece? Na Bíblia fala que o sono, ele se assemelha à morte. O que acontece segundo a Bíblia quando você morre? O seu espírito volta ao pó, e o seu corpo volta ao pó, e o seu espírito volta a Deus. O que acontece? O seu corpo está aqui parado, mas o seu espírito está livre. Quando você dorme, você tem acesso a coisas ilimitadas e você não faz uso disso. Você não tem noção de quanta informação. Quantas pessoas falando de artista, que tiveram acesso a letras de músicas num sonho, enquanto estava dormindo? Entendeu? Tem gente que tanto fica viciada em acessar esse lado ilimitado que começa a beber, que começa a usar drogas. Por quê? Porque quando eles estão sob esse efeito de alguma coisa, eles fogem do mundo físico. E eles acham que vão ter esse mesmo acesso. É isso que acontece. Tantas pessoas já falaram disso. Que em sonho teve a solução, que teve uma música, que não sei o quê. Muitas pessoas usam isso, faz esse acesso e a maioria da gente não sabe e não está usufruindo dos benefícios disso. Por isso que tem que ter uma boa noite de sono, né? Muito. O sono, a maioria dos problemas de sono são espirituais. E o que as pessoas fazem? Taca remédio, não resolve. O problema de sono é espiritual. Se quando você dorme, seu espírito conecta com o lado ilimitado, se você tem qualquer problema espiritual, você não vai desconectar daqui. Então, a maioria dos problemas de sono é espiritual e as pessoas não sabem. Caramba. Bom, tem as suas palavras finais aí pro nosso podcast? Vamos esperar o próximo, né? Vamos. As palavras finais vamos esperar o próximo, né? Sim. Isso pode ser frequente para vocês que acompanharam o episódio piloto. É isso aí. Obrigada, Romulo. Obrigado, Adriana, pelo seu tempo. Gostei muito. Olha, vou tentar praticar tudo que você disse, porque é muito importante. 2 coisas. Saber o que você quer e passar pro subconsciente. É isso aí. Tchau pra vocês. Até a próxima.